Bom, pessoal, dando continuidade aos assuntos relacionados à disciplina de paradigmas de programação, hoje nós iremos falar sobre gramáticas e BNF. Primeiramente, nós iremos começar falando sobre as gramáticas. Bom, as gramáticas nada mais são do que um conjunto de regras que definem a estrutura de uma linguagem. Como assim define a estrutura de uma linguagem? Seja uma linguagem artificial, como uma linguagem de programação, ou uma linguagem natural, como a língua portuguesa, todas essas linguagens é, são, elas são determinadas a partir de regras que definem se uma sentença está correta ou não está correta, se faz parte ou se não faz parte da gramática. Por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem isso foi utilizado nos vídeos anteriores, a gente tem o exemplo da sentença com sujeito, verbo, complemento. Isso faz parte da gramática da língua portuguesa. Já em linguagens de programação, por exemplo, nós temos a atribuição, que na maioria das linguagens nada mais é do que uma variável, um símbolo de atribuição e o valor que está sendo atribuído àquela variável. Isso faz parte da gramática da linguagem. E a gramática ela não é usada somente para dizer se as coisas são válidas ou não válidas. Ela também é utilizada para descrever essas linguagens. Até utilizando novamente o exemplo da língua portuguesa, agora em paralelo com a língua inglesa, uma frase interrogativa na língua portuguesa ela não se diferencia tanto com com uma afirmação na língua portuguesa. A única coisa que vai diferenciar ali na maioria das sentenças é que a afirmativa vai terminar com um ponto final ou exclamação e uma interrogativa vai terminar com um símbolo de interrogação. Já na gramática inglesa, a, as sentenças interrogativas elas já sofrem uma mudança significativa quando na forma afirmativa. Tem ali uma inversão do sujeito com o verbo. Então, se uma pessoa escreve uma sentença interrogativa com a mesma, por mais que ela esteja ali com o símbolo de interrogação, mas esteja escrevendo como se estivesse afirmando, está errado. Então, é todo um combo. Ela tanto descreve quanto diz se está certo ou está errado. E, bom, existem alguns tipos de gramática também, né? Basicamente, aqui nós iremos falar sobre três, que são as gramáticas regulares, as gramáticas livres de contexto e as gramáticas sensíveis ao contexto. E sem enrolar muito, vamos falar diretamente sobre as linguagens, sobre as gramáticas regulares, que são o tipo mais simples de gramática que a gente tem. Mais pra frente, ou não lembro agora se essa disciplina é de terceiro ou quarto período, mas na disciplina de linguagens formais, estuda-se basicamente gramáticas regulares, que basicamente são utilizadas para descrever linguagens. Por exemplo, ela define como um conjunto de símbolos podem ser utilizados. Uma palavra, qualquer que seja, qual é a definição de uma palavra? Uma palavra nada mais é do que um caractere alfabético seguido de outros caracteres alfabéticos. Ou até espaço, se for uma palavra composta. Ou crase. Isso
nada mais é do que descrito numa gramática regular. Um exemplo na língua portuguesa muito interessante é quando o uso da letra M e da letra N antes de outras consoantes, que a gente tem a regra de utilizar a letra M antes da letra P e da letra B. Isso é determinado através de uma gramática regular. É uma regra dentro da língua portuguesa. Possa ser que essa mesma regra se encontre em outras linguagens, mas isso nada mais é do que uma regra de construção de palavras, vamos dizer assim. O uso de um R sol, dois R's, um S, dois S's, C cedilha e coisas assim. Já as gramáticas livres de contexto, elas já são um pouco mais elaboradas, podemos assim dizer, do que as gramáticas regulares. Deixando bem claro que as gramáticas regulares estão dentro das gramáticas livres de contexto. É como se fosse uma evolução do que já existe. Ela, no caso, é utilizada para escrever linguagens livres de contexto. Como assim livres de contexto? São linguagens em que tudo quer dizer, tudo que for encontrado dentro dessa linguagem quer dizer uma e somente uma única coisa. Não vai depender, dependendo do contexto que aquela palavra está sendo utilizada. E basicamente o que essa gramática determina é um conjunto de regras que vai dizer como que as palavras podem ser organizadas para formar sentenças. Então, entra naquele mesmo conceito do sujeito, verbo, complemento. Isso está dentro da gramática livre de contexto. A gente consegue ler uma frase em língua portuguesa, por mais que a gente não tenha o entendimento exato do significado daquela frase, mas a gente sabe que aquela frase está escrita de forma correta se ela segue a regra do sujeito, verbo, complemento. E por último, das gramáticas que nós veremos aqui são as gramáticas sensíveis ao contexto, que ela já vai um pouco além, ela contém as duas anteriores, mas ela ainda vai um pouco além, pois agora o contexto é importante na hora de você fazer a análise se se a sentença está correta ou não. Como assim? Um exemplo clássico é o exemplo da manga. A palavra manga ela pode estar se referindo tanto a uma parte de uma peça de roupa como a um fruto. O que está sendo determinado por essa palavra vai depender do contexto. Então, é preciso analisar a frase, a sentença, para dizer se aquilo está correto ou não correto. E isso é utilizado basicamente para dizer se o uso daquelas palavras está correto baseado naquele contexto. Agora, tentando um exemplo em linguagens de programação, a palavra int, que é uma palavra reservada dentro da linguagem C, ela não pode ser utilizada como uma declaração de variável. Como uma variável, na verdade, que ela não pode ser usada. Então, assim, é uma palavra possível, é uma palavra que sem significado
Ela até poderia ser utilizada, mas quando ela tem um significado, ela não pode ser utilizada ali, porque tem um contexto. A declaração de uma variável, ela tem que ter o tipo e o nome da variável. E esse nome da variável não pode ser uma palavra reservada, porque o tipo está relacionado a uma palavra reservada. E agora vamos passar aqui para o ponto muito legal e importante também nessa aula, que é a BNF. A BNF, ou Backus-Naur Form, é uma notação utilizada para nada mais nada menos do que descrever as gramáticas livres de contexto. Veja bem que ela não descreve as gramáticas sensíveis ao contexto, mas sim livres de contexto, porque ela está preocupada com a forma, tanto que Backus-Naur Form. Ela não está preocupada com o sentido, está preocupada com a forma, a organização das palavras dentro de uma linguagem. Passando aqui um histórico dela, bem breve, ela foi desenvolvida no final da década de 1950 por John Backus e Peter Nauer, como parte do desenvolvimento da linguagem ALGOL 60. Então, assim, é uma anotação que já tem aí mais ou menos 70 anos quase, já bem consolidada. Por mais que ao longo do tempo ela ganhou outras versões melhoradas dela para atender determinados problemas. Mas a BNF ela já abrange um trabalho enorme de coisas. E basicamente ela consiste de um conjunto de regras de produção que são utilizadas para definir símbolos, linguagens, os símbolos de uma linguagem. Lembra que eu falei que a a gramática regular está dentro da gramática livre de contexto? Então, a BNF ela pode definir tanto o, a forma da organização das palavras, como também as palavras. Então, por exemplo, uma variável em C. Uma variável em C, ela pode começar com um caractere alfabético. Se eu não me engano, também pode começar com o caractere de sublinhado, porém não pode começar com número. Pode até ter número, mas ele não pode estar na primeira posição. E isso é determinado através de BNF. A gente tem até um exemplozinho aqui mais para frente. Não agora, mas antes disso a gente tem que falar sobre as regras de produção. A estrutura das regras de produção, elas são determinadas a partir de um símbolo não terminal que culmina num símbolo terminal, ou até não terminal também. Isso vai fazer mais sentido quando a gente for para o exemplo. Passando aqui adiante para o exemplo, aqui. Nós temos aqui a parte da sintaxe da linguagem C, em BNF. E vejamos aqui que do lado esquerdo, essa primeira sentença, Translation Unit, define External Declaration. Dentro dessa regra aqui, o que a gente tem? A gente tem um símbolo não terminal, que no caso é esse abre chaves, Translation Unit, fecha chaves. E outro símbolo que é não terminal porque ele está entre chaves. Porém, aqui nós temos o exemplo na quinta declaração aqui de regra de produção, a gente tem a Storage Class Specifier, que tem um símbolo não terminal que determina em símbolos não terminais.
quer dizer, em símbolos terminais, que no caso é auto, rest, static, extern e typedef. Aqui na próxima também, no type specifier, que combina em void, char, short, int, long, float, double, signed, unsigned. Por último, 3 símbolos não terminais, que é struct, or union specifier, enum specifier e typedefName. E aqui a gente tem outros símbolos, por exemplo, esse traço na vertical, ele nada mais quer dizer do que ou. Então, se nós formos aqui analisar o que esse type specifier quer dizer, ele quer dizer que um especificador de tipo ele pode ser void, ou char, ou short, ou int, ou long, ou float, ou double, ou signed ou unsigned, ou um especificador de struct ou union. Aí, mais aqui abaixo, eu deixei o link lá no final, vocês podem conferir depois, mais abaixo vai ter a descrição, a regra de produção desse especificador de struct ou union. E vai estar seguindo basicamente a mesma regra. Vai estar do lado esquerdo o que está sendo definido e do lado direito a representação. Tá ok? Tem o símbolo de asterisco também, que quer dizer 0 ou mais daquele símbolo. E basicamente é isso. Como eu disse, houveram ao longo do tempo outras versões da BNF, que no caso a gente tem a eBNF e a ABNF. A eBNF é a Extended Backsnauer Form e a ABNF é a Augmented Backsnauer Form, que já são para propósitos mais complexos, vamos assim dizer, ou específicos. Que a BNF por si só ela não é capaz de abranger. Às vezes pode ser uma gramática sensível ao contexto, tem outros tipos de gramática além da sensível ao contexto também, mas aqui para linguagem de programação já não é tão interessante. E basicamente é isso, pessoal. Como de costume, o livro que eu utilizei para a elaboração do conteúdo desse vídeo e desse slide foi o livro do Gabriele e Martini, que é o Programming Languages Principles and Paradigms da Springer. E o exemplo que eu utilizei foi The Syntax of C in Backsnauer Form, que pode ser encontrado no link aqui, se vocês depois quiserem conferir, tá ok? E basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá ok? É isso. Muito obrigado.